Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Cid. Nossa unidade curricular, Programação Mobile, né? Vamos lá, então. Sequências aí, questões UX, trabalhando aí essa metodologia, aprendendo e realizando condução de entrevista. Continuação aí da aula 2, parte 2, né? Então, materializando o usuário, parte 1, a gente fez a aula anterior. E essa aula aí vamos finalizar esse conteúdo da parte 2. E ainda a gente tem a atividade pendente lá. Então, depois no finalzinho dessa apresentação aqui, desse conteúdo aqui, a gente já volta para a atividade lá, porque a gente não começou, tá bom? Beleza? Quem lembra da atividade aí? Emanuele, alguém lembra aí? Adriano, beleza. Então vamos lá. Então nessa aula vamos aprender aí conceitos, né? Continuando os conceitos aí, formalizar eles, finalizar essa ideia de como realizar e conduzir uma entrevista dentro da metodologia UX. Na aula anterior a gente estava com os estudos em relação ao processo de identificação de persona para melhoria da usabilidade de produtos fazendo uso, né, dessa metodologia, desse método UX, né? Beleza? Vamos lá então. Bora lá, vamos dar sequência aí então. Nessa sequência, então, vamos ver como que fica a questão do feedback, como que o feedback muda a questão do design, ok? 3 minutinhos aqui dentro desse conceito, a gente vai tentar entender e vocês vão conversar entre vocês aí sobre como que é essa ideia, como que faz, né? Como que acontece o feedback, o efeito feedback na mudança de todo o projeto, de toda a estrutura ali que foi feita antes, no início, que muda ali a questão do design, né? Você como designer, você como desenvolvedor está numa equipe aí e quando recebe esse feedback, como que funciona, né? Tá, pode falar, prof. Nada, não? Então tá. Então, vamos lá. Joana, então vamos aqui montar uma historinha de novo, né? Vamos entrar nesse conceito, nessa ideia aqui, nessa história. Vamos fazer de conta que a Joana aqui, ela é líder de uma equipe de UX, ela foi direcionada para trabalhar, para fazer o redesign do aplicativo do delivery de comida. Então, após lançarem a primeira versão do aplicativo, eles receberam o feedback dos usuários e analisaram todos os dados ali de uso e chegaram nessa conclusão aqui, que eles perceberam que o segmento de usuário que não foi considerado nas personas iniciais, pessoas com restrições alimentares específicas não tinham sido observadas, estão tendo dificuldades em encontrar ações adequadas nessa questão do aplicativo. Então a Joana percebeu que precisava modificar a questão das personas existentes para incluir esses novos grupos de pessoas, aí, de usuários, e garantir também o redesign, né? Então teria que mudar a estrutura do aplicativo aí, preparando aí para esses tipos de pessoas. Tá? Então teria que garantir que o redesign atendesse às necessidades desse feedback do usuário aí. Tá? Essa é a questão aí. A pergunta é, como que o feedback muda o design? Você tem ideia aí? Converse com o seu colega, o que você faria aqui? Qual que é a ideia? Qual que é o problema que aconteceu aqui, né? Ou não foi um problema, acontece mesmo, né? Faz parte do processo. Conforme a gente já viu aí durante a nossa caminhada, o que você acha desse problema aqui? A pergunta é aqui, ó. Como que a Joana deve proceder para modificar as personas existentes, incluir novo grupo de usuário com restrições alimentares específicas? O que você faria no lugar da Joana aqui? Vamos lá, o Adriano respondeu. Tentaria analisar os feedbacks dos usuários e incluí-los da melhor forma possível, modificando as personas existentes para que se adequem ao esperado, né? Resposta do Adriano aí sobre a nossa pergunta ali de como Joana deve proceder para modificar aí essa situação aí do aplicativo, né? Restrições alimentares do aplicativo, que foi o feedback que ela teve de usuários aí que tinham essas restrições. Quem mais? Só o Adriano vai responder aí? Essa conversa na sala aí é para tentar chegar na conclusão ou tão de conversa aleatória aí, prof? Vamos lá, quem mais? Mais uma, pelo menos.
Eu vou pegar pelo nome aqui. Ou vocês querem que eu chame pelo nome? Quem mais? Vamos lá. O que ela pode fazer ali, sugerir para você, sugestão de vocês aí, turma? Joana pode incluir ali, que o Adriano falou, tentar analisar os feedbacks dos usuários, incluir, né? Incluir ali, da melhor forma possível, esses feedbacks ainda. Então, analisar os feedbacks coletados, verificar quais problemas específicos e dessas pessoas com restrições alimentares ali, o que elas estão enfrentando, quais são as restrições. Identificar padrões, né? Lembra? A melhor opção é identificar padrões, dificuldade em encontrar filtros, falta de categoria, informações insuficientes, essas questões aí você tem que coletar aí desses feedbacks. Realizar uma pesquisa focada, né, nesse grupo aí, entender realmente, né, porque se passou batido aí você não viu a necessidade realmente dessas pessoas, desse grupo, então teria que fazer uma pesquisa, realizar uma nova pesquisa focada aí, e verificar as necessidades específicas ali, né, as frustrações, comportamentos, critérios de escolhas, barreiras, né, que você pode encontrar no aplicativo. Criar e atualizar personas, né, que foi o que acho que o Adriano sugeriu isso. O que mais, turma? O que mais que a gente poderia fazer? A Emanuele falou que analisar o objetivo original das pesquisas e adaptar ele para um novo, né, aplicativo, novas perguntas para um novo grupo é bom. Boa resposta. É isso aí, Emanuele. É dentro disso aí, né? Ajustar então aí, antes de fazer o redesign, vai ter que fazer o redesign, né? Então você vai ter que atualizar aí as personas, incluir aí objetivos, dores, necessidades especiais, contexto do uso, parecido aí com a ideia que a Emanuele falou, projetou para nós aí, né? Adaptar uma nova pesquisa, então vai ter que fazer de novo, realizar uma pesquisa focada nesse grupo aí, para tentar achar aí essas frustrações, esses comportamentos, esses critérios aí, melhorar essa questão, criar uma nova persona, atualizar as personas, revisar a jornada do usuário. O que mais? Tem mais alguém que quer responder aí? Eu estou respondendo conforme a resposta do Adriano e da Emanuele. Mapear, né? Vamos mapear aí essas pessoas. O que mais? Ninguém falou aí na etapa de chegar no redesign, né? Então, mas a gente chega no redesign também. Tudo isso aí é para a gente chegar num objetivo ali. O redesign é a preparação desse novo aplicativo, né? Nova tela, né? Então temos que redesenhar aí essa tela, né? Vamos ter que criar soluções que atendam todas as necessidades, incluindo aí essa questão do feedback, né? Então, todas as necessidades anteriores, que o aplicativo já estava funcionando, e o único defeito, o único problema que a gente encontrou foi essa questão das pessoas com restrições alimentares. Então a gente iria fazer todo esse processo que o Adriano, que a Emanuele falou ali, né? Juntar todo esse processo, refazer as pesquisas, levantar as dores, os objetivos, as necessidades especiais ali, contexto de uso, revisar a jornada do usuário e aí criar aí dentro desse aplicativo soluções que vão atender essas necessidades aí. Filtros por restrições alimentares, por exemplo, destaques visuais, etiquetas claras nos itens, né? Busca inteligente, melhorar essa questão aí, colocar uso da IA, recomendações personalizadas, né? Recomendar algumas coisas ali para esse tipo de público. E é isso aí, validar a solução com esse público e fazer o teste de usabilidade. Depois que passar por todas essas sessões aí, a gente tem que testar de novo, fazer teste de usabilidade com as personas revisadas e ajustar novamente conforme o resultado. Beleza? Depois dos testes que a gente valida mesmo o aplicativo aí, tá? Resumindo tudo aí, essa resposta, a Joana deve incluir um novo grupo de pesquisa, foi aqui a sugestão aí do Adriano e da Emanuele, atualizar as personas com base nos dados reais, ajustar o redesign para atender as necessidades específicas, depois fazer o teste, testar novamente para garantir se está funcionando essas melhorias e funcionam, tá?
Foi errado, professor, a construção do software? Não. Acontece. Toda a etapa do processo tem que ser bem feita e bem elaborada, mas a gente tem esses problemas, vão acontecer. Não é para acontecer, mas acontecem, né? É raro, mas acontece frequentemente, né? Como que diz, né? Então é isso, tá? Essa seria a resposta esperada por vocês. Segundo somente o Adriano e a Emanuele que me responderam, né? Mas tudo bem. Tá? Tem a resposta aqui que eu deixei aqui na tela para vocês, mas eu já comentei aqui bastante com vocês. Então é a minha resposta comentada com a do Adriano, com a da Emanuele. E juntando tudo aí, a gente deveria pensar nessas ideias aí, né? Joana deve começar realizando pesquisas adicionais, incluir entrevistas e questionários e atender melhor necessidades, comportamentos, objetivos desse grupo aí de usuários. E com base nos dados coletados, ela pode criar uma nova persona ou adaptar a existente para abranger segmentos de usuário. Isso aí vai ajudar a equipe de UX, de desenvolvimento, a tomar decisões para o design, né, com essas informações novas aí adquiridas e garantir que o aplicativo atenda todas as necessidades do usuário, né, incluindo essas restrições aí de pessoas com dificuldade com alimentos específicos. Beleza? Pergunta de novo. O que a Joana e a sua equipe aprenderam com esse feedback? Como o redesign pode incluir usuários que ficaram de fora? Pergunta para você. Agora eu quero que responda aí, não somente o Adriano e a Emanuele, mas eu gostaria que outras pessoas me respondessem aí também, né? Quem que está na sala aí? Nós temos a Heloísa, a Heloíse, Emanuel, Emanuele, temos o Ismael, o Kaique, a Natália, o Rian, a Sueli, o Wagner, o Iago, né? Tem bastante gente aí que pode responder. Então, conforme tudo que eu falei aí, a gente conversou aqui, eu e em 3 pessoas conversamos, né? Eu, Adriano, a Emanuele, e mais o que eu explanei para vocês aqui, vocês conseguem me responder agora aí o que a Joana e sua equipe aprenderam com essa questão do feedback e como que o redesign pode incluir usuários que ficaram de fora. Respondam lá para mim, por favor. O Adriano respondeu aqui uma pergunta, uma das perguntas. O redesign pode incluir usuários que ficaram de fora através de pesquisa aprofundada, design inclusivo, né, e testes de usabilidade. Resposta do Adriano aí, para essas perguntas aí. Beleza? Obrigado, Adriano. Você é fantástico. Obrigado, Adriano. Emanuele também, né? Não podia ficar de fora, né, Emanuele? Obrigado, Emanuele. Acredito que a resposta da Emanuele que eu vou ler para vocês. Acredito que a pesquisar sobre todos os tipos de público é possível e possíveis públicos para ter certeza de conseguir suprir as necessidades, né? As suas necessidades. Beleza, é isso aí. Obrigado, Emanuele. Mais alguém aí? Mais alguém, por favor? Quer que eu chame nome? Quer que eu chame o nome? Eu preciso de mais pessoas que me respondam aí. A Débora, obrigado, Débora. Aprenderam que possa existir outro tipo de público com gostos diferentes e que seu feedback pode ser útil, trazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre. Isso aí, aprenderam isso aí, essa lição aí, né? Na verdade, o feedback é importante para tudo, né, turma? Inclusive, o meu feedback com vocês também é bem importante, tá? Quando vocês tiverem alguma coisa, alguma questão, apesar de já estar terminando, mas ainda funciona, né? O professor pode melhorar sempre o feedback de vocês, tá? Então, fique a dica aí para sempre, para a vida, né? Feedback para todo mundo, feedback para o professor Nicole, feedback para o Cid, feedback para o diretor, feedback para a equipe pedagógica, né? É importante, as pessoas gostam de, né? Se é elogio, se é parte boa, sim, se também é alguma crítica construtiva, né? Que vai ajudar a construir e melhorar o processo, é melhor, ajuda, né? E eu não ligo para receber feedbacks tanto positivos como os negativos, né? Beleza? O que o João e a equipe aprenderam nos feedback, né? As personas iniciais estavam incompletas, certo? Concorda comigo? Conforme que o Adriano e a Manuela e a Débora falaram aqui, mais o que eu posso acrescentar aqui agora. E eu gostaria que mais alguém comentasse também, né? Então eu vou falando aqui, se alguém tiver
alguma coisa para acrescentar aí no meio, pode acrescentar, tá? Então as personas iniciais estavam incompletas, então havia um grupo importante de usuários. Então, ó, a gente não pode menosprezar, né? Existia um grupo importante nesse grupo de pessoas que tinham restrições alimentares, elas são importantes. E a gente deixou de fora, né? A Joana deixou de fora, tá? Não nós, né? Que esse problema aqui não foi vocês que construíram. Mas a equipe de UX da Joana, né? A qual vocês também estariam participando, teve essa dificuldade. Deixou esse grupo de usuários de fora, né? Então não tinham sido considerados. Então é muito importante isso, a gente considerar todos os grupos, todas as pessoas. Foi uma falha, mas ainda deu tempo de consertar, né? Vamos lá. O redesign pode incluir quem ficou de fora, trazendo esses usuários para participar de testes e ouvindo suas necessidades, ajustando projetos para que ele funcione para todos. Resposta da Heloísa. Parabéns, Heloísa. Isso aí mesmo. Essa ideia, né? Foi essa ideia aí que a gente queria que vocês chegassem. Parabéns. É isso aí. Então a gente não pode, né, deixar de fora essas pessoas. Temos que incluir, né, trazendo esses usuários aí de novo. Foi o que a Heloísa falou. O feedback real dos usuários revela a necessidade que o time não previa. Olha só o que o feedback propõe, turma. O feedback ele propõe uma necessidade que o time não tinha previsto, que vocês não tinham visto como equipe, né? Como se vocês estivessem dentro desse grupo, dessa equipe, imagine agora. Como que vocês não tivessem visto essa necessidade. Então o feedback ele traz essa possibilidade de volta, tá? Como se fosse um erro que tivesse uma chance de consertar, né? Essa é o resumo aí da palavra feedback para nós, né? Feedback ele é real, ele constrói essa prévia aí de novo. Então apenas com pesquisa inicial, né? A gente já teve essas necessidades passando, né, por nós aí sem a gente perceber. Então o design deve ser flexível, pronto para mudar quando surgirem novos perfis ou problemas de uso, né? Os aplicativos normalmente recebem atualizações, é normal isso acontecer. Análise dos dados e feedbacks são essenciais para evitar falhas no produto final. E o redesign precisa atender todas as diversidades, né, de usuário, não apenas a maioria, todas. Em resumo, né, na questão do que a Joana e a equipe aprenderam com o feedback, eles entenderam que o produto deve evoluir conforme surgem novos comportamentos e necessidades reais. Pode ser, né? Pode ser que esse problema aí não seja um problema que na época da construção tinha e depois apareceu. É um exemplo. Problemas que pode acontecer aí no desenvolvimento de software com vocês também, na questão do design. Beleza? E a questão do redesign incluir usuários que ficaram de fora. Essa foi a ideia da resposta de vocês aí, né? A Adriano, a Emanuela, a Débora, a Heloísa, respondendo do seu jeito, mas cada um tinha como objetivo chegar nessa parte aqui. Incluir as pessoas que ficaram de fora, né? Não podemos deixar pessoas de fora. Então, atualizar e criar novas personas, criar uma persona específica para usuários de restrições alimentares, atualizar as existentes com novas dores, necessidades e características, realizar entrevistas e testes com esse público específico, foi que a ideia sugeriu nessa parte do redesign, revisar o fluxo do aplicativo, né? Fazer uma facilidade de busca aí por essas restrições alimentares, alimentos seguros, adicionar filtros, né? Tipo comida sem glúten, sem lactose, sem açúcar, vegano e etc. Adaptar conteúdo na interface, né? Destacar informações nutricionais, bem importante. Criar alertas de ingredientes proibidos ou ingredientes que fazem pessoas correrem risco, né? Pessoas que têm intolerância a desse tipo de ingredientes. Mostrar recomendações personalizadas, também seria a ideia da tela aí do redesign. E testar o redesign com esse público. Testar mesmo com esse público, né? Validar se agora eles conseguem usar sem dificuldade o teu aplicativo. Ajustar novamente se necessário, depois do teste. E daí temos o produto final. Beleza, turma? Isso aí. A condução da entrevista, então, lá. Modificar personas é uma parte importante do processo de UX, já que as necessidades dos usuários podem mudar com o tempo ou novos segmentos podem ser identificados, né? Isso que eu falei para vocês agora há pouco. Talvez é um problema que não tenha na época que vocês estão desenvolvendo, mas com o tempo ele pode mudar, novos segmentos podem aparecer
e isso pode ser identificado futuramente. Tá? Ao realizar pesquisas adicionais e atualizar as personas, a equipe de UX garante que o produto ou serviço seja continuamente aprimorado. Então nós podemos fazer um aplicativo e parar por ele, né? Ele precisa de novas atualizações, novos parâmetros, né? Verificar se tem novos públicos ali para a gente fazer essas inclusões, como a gente viu nessa história nossa aqui agora, né? E tudo isso para atender a expectativa e a necessidade de todos os usuários, né? É importante a gente atender a todos os públicos. Todos os públicos, né? Não todos os públicos, mas nosso público, os nossos usuários, né? Porque às vezes são aplicativos específicos, né? Que não vai atender o mundo inteiro. Mas as pessoas que a gente escolheu atender, elas têm que ser atendidas com todas as expectativas e as suas necessidades ali que foram expostas. Beleza, turma? Acho que é isso antes do intervalo. Depois do intervalo a gente volta. Eu tenho um videozinho para passar para vocês aqui de como a gente personas mudam e outras ferramentas, né? E aí a gente tem a atividade para finalizar. Depois do intervalo, então, basicamente é a atividade lá para a gente finalizar. Tá bom? Então eu libero vocês aqui agora, dessa parte aqui. Depois a gente tem um videozinho de 11 minutos e a atividade daí para a gente finalizar essa parte aqui dessa aula. Beleza, turma? Prof, então é isso, prof. Até depois do intervalo, então.